Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estarmos com vocês mais uma vez, através dessa reflexão semanal. Nós renovamos o nosso convite para que você esteja conosco quando essa pandemia passar, quando nós estivermos reabrindo o nosso templo, você esteja conosco aqui na Academia Cristã de Boa Viagem, pertinho do Shopping Recife. Será um prazer para a gente te abraçar, te conhecer e juntos louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Nós queremos nesse domingo, mais uma vez, refletirmos sobre um tema, e esse tema hoje se chama 2020, Formas de Olhar um Mundo Estranho. 2020, Formas de Olhar um Mundo Estranho. Não sei se você já percebeu, mas o mundo está muito estranho, extremamente estranho. Nós temos acontecimentos ocorrendo que nunca tivemos notícias deles antes. Essa semana um amigo meu ele me questionou exatamente sobre isso, o que eu achava das pragas de gafanhoto que estavam rodando o mundo. Mas não é só estranho a praga de gafanhoto que está rodando o mundo, é estranho também. Nós vemos cobras voadoras que foram descobertas na Ásia e que os cientistas não têm muita explicação para o porquê dessas cobras estarem aparecendo agora, essas cobras voadoras que pulam de uma árvore para outra. Nós tivemos um ciclone, no sul do Brasil, produzindo estragos. Nós tivemos em Vitória, no Espírito Santo, um tremor de terra. Nós tivemos notícias de uma peste bubônica que parecia erradicada do mundo inteiro, agora está aparecendo na Mongólia e no Congo. Nós tivemos a notícia essa semana também da quantidade de elefantes que estão sendo encontrados mortos, mais de 350 em Botsuana, sem uma explicação lógica para a morte dessas centenas de elefantes. Nós tivemos ontem, dia 4 de julho, um asteroide passando perto da Terra. Enfim, o mundo está muito estranho. Mundo Estranho era justamente o título de uma revista da Super Interessante, E certamente hoje a Mundo Estranho, a revista Mundo Estranho, teria muitos assuntos para comentar, para falar, para nos trazer referente às coisas que estão acontecendo no mundo em geral. E hoje nós queremos falar de um desses momentos, um desses acontecimentos que parece provocar em nós um deslocamento mental. A nossa mente está indo para um canto, na consciência e na certeza de que aquilo dali é seguro e certo, e de repente ela se inclina para um outro lado completamente diferente. E esse acontecimento ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que é onde nós vamos contar essa história para você nesse instante. Esse texto nos diz o seguinte: certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Eles tinham horários estabelecidos para a oração no templo, Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, a chamada Porta Formosa, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola a eles. E eles olharam firmemente para aquele homem e disseram: olhe para nós. E o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Em alguma outra tradução se diz assim, esperando receber alguns trocados. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e tornozelos dele se firmaram, ficaram firmes, e então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e louvando a Deus. Quando toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto da Porta Formosa, então ficaram estupefatos, admirados, espantados com o que havia acontecido. Ou seja, houve um deslocamento mental aí. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. E quando Pedro viu isso, disse ao povo o seguinte:
Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão nos olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus, ou por conta da nossa virtude, por conta da nossa santidade. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto, que a gente possa encontrar lições para nossas vidas a partir dessa leitura que nós acabamos de fazer. Esse é um daqueles acontecimentos em que a mente humana ela não entende, ela não compreende as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se a gente verifica o mundo, como eu acabei de descrever para você, parece que também nós estamos situados nesse contexto, onde a gente não entende, não compreende as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é preciso a gente olhar para esse 2020 com algumas formas de olhar diferenciada esse mundo estranho que nós estamos vivendo. A primeira forma de olhar esse mundo estranho que nós estamos vivendo é com o olhar de misericórdia. No versículo de número 4, nós lemos ainda há pouco que Pedro e João olharam firmemente para aquele homem. Olharam firmemente para aquele homem. Não uma olhadinha qualquer. Não como a gente passa no meio da rua junto de pessoas que estão precisando, junto de pessoas que estão pedindo uma esmola ou outra, e a gente já nem liga mais para isso. Mas eles fizeram uma coisa diferenciada. Eles fitaram aquele homem. Eles olharam com um olhar diferenciado naquele instante. Não sei por que eles fizeram isso, mas exatamente esse olhar de misericórdia, que é o olhar com atenção, que é o olhar com apreço, que é o olhar com carinho, que é o olhar para a necessidade do outro, foi exatamente o olhar que eles lançaram para aquele homem naquele momento ali. O olhar da misericórdia, ele vai muito além do aparente. O olhar da misericórdia, ele se aprofunda nas nossas necessidades. Ele vê além daquilo que nós simplesmente percebemos com uma rápida olhada, com a vista, dando uma olhadinha de vista assim, sem muita profundidade no que está acontecendo. A necessidade aparente daquele homem era de uma esmola, uns trocados, como diz uma outra tradução da Bíblia nesse instante. Se olhássemos para a necessidade primária, não, aparente daquele homem, era justamente isso. Ou seja, ele está pedindo a gente que a gente dê uma ajuda qualquer, a gente vai dar uns trocados para ele. Eu mesmo tenho alguns trocados que eu deixo estar dentro do carro para ajudar pessoas que eu encontro pelo meio da rua de vez em quando. Então, a primeira olhada seria simplesmente nesse sentido, mas esse não é o olhar da misericórdia. O olhar da misericórdia é o olhar que se fixa firme e vê além do aparente, além daquilo que o homem precisava em termos de uma esmola, de uns trocados que poderiam ser dados a ele. O olhar da misericórdia, na verdade, ele vê a dor e o sofrimento daquele homem. Imagine o que não seria para ele 40 anos de vida, mais de 40 anos de vida, porque o texto nos diz isso quando a gente vai mais adiante. Mais de 40 anos de vida você dependendo, não é, de uma situação como essa. Era muita dor, era muito sofrimento para aquele homem. O olhar da misericórdia, ele vê a nossa dependência física e financeira. O texto diz que aquele homem era levado à porta formosa. Ou seja, ele não tinha nem condições de andar com uma muleta ou qualquer coisa assim. Ele era levado pelos familiares, possivelmente, por algumas pessoas, por amigos, até a porta formosa todo dia, e de noite iam buscá-lo novamente para trazer para casa. Ou seja, ele tinha uma dependência física. O olhar da misericórdia, ele vê a dor, ele vê o sofrimento, ele vê a dependência física e a dependência financeira. Ele vê também, com certeza, o desejo, a necessidade que aquele homem tinha de se sentir são, de se sentir bom, ou seja, de ter uma vida normal como qualquer uma outra pessoa na sua vida. Enfim, o olhar da misericórdia é aquele olhar que vai além do ter simplesmente piedade, pena de alguém. A misericórdia que nós estamos falando aqui não é aquele tipo de misericórdia que a gente diz assim, misericórdia. Não é isso não, tá? A misericórdia aqui é o amor prolongado de Deus em nossas vidas. Misericórdia é o amor prolongado de Deus em nossas vidas. E é esse olhar que Pedro
e que o nosso amigo João lançam sobre aquele homem. O olhar que vê a dor, o sofrimento, a dependência dele, o desejo de ter nascido bom e que não aconteceu, e que 40 anos da vida dele ele viveu exatamente desse jeito que eu estou descrevendo para vocês nesse instante. Ou seja, o olhar da misericórdia é um olhar que vai muito além da piedade, é um olhar que vai na raiz da nossa necessidade. E a necessidade aparente do homem era de uma esmola, mas a necessidade maior daquele homem, com certeza, era a cura, a sua saúde física. Eu fico me perguntando muitas vezes assim, como é que nós estamos olhando para o nosso semelhante em meio a esta pandemia? Como é que nós estamos fitando os nossos semelhantes nessa pandemia? Ou por conta do confinamento nós estamos tão restritos em nós mesmos, tão voltados para nós mesmos, com medo de pegar o coronavírus, tentando preservar as nossas posses, de que a gente não consegue olhar a necessidade de quem está ao nosso redor, de quem está do nosso lado. Esse olhar de misericórdia eu preciso que a minha igreja tenha sobre os pobres. Eu preciso que a nossa igreja tenha sobre os pobres. Que a gente possa olhar para essas pessoas da comunidade Anteapulso de uma maneira mais profunda e firme. Que nós possamos olhar para as pessoas que são do lar do ancião, né, que nós temos tentado ajudar também, com esse mesmo olhar de misericórdia. Nós precisamos ter esse mesmo olhar de misericórdia com as meninas que ficam no lar bem também. Ou seja, nós precisamos ter um olhar muito mais aprofundado em meio a essa pandemia, um olhar que saia de nós e que se aprofunde nas necessidades reais do nosso próximo, daquele que está junto de nós. E eu quero desafiar você também, que é nosso amigo, a estar tirando um pouco o olhar de si mesmo e colocando o olhar nas necessidades das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, 2020, formas de olhar um mundo estranho. A primeira forma de olhar esse mundo estranho é olhando com misericórdia para os nossos semelhantes. Segunda forma de olhar esse mundo estranho é com um olhar de esperança. Nos versículos 4 e 5, nós lemos que a primeira frase que Pedro e João dizem para aquele homem é assim: olhe para nós, olhe para nós. E o texto completa a frase dizendo que aquele homem olhou para Pedro e João com a esperança de receber alguns trocados. Com a esperança de receber alguns trocados. Quando nós olhamos com esperança apenas nos homens, e isso foi o motivo de uma das nossas mensagens de esperança dessa semana que a gente manda diariamente para a nossa igreja, quando a gente olha com esperança apenas para os homens, a gente não espera nada de Deus. E isso é um problema. Quando nós depositamos toda a nossa esperança em Deus, a gente, na verdade, não vai muito longe. A gente só pode ter uma expectativa de receber uns trocados e nada mais do que isso. Ou seja, a expectativa de olhar com esperança apenas nos homens, no que eles podem fazer, muitas das vezes vai dar exatamente em frustração para o nosso viver. Se você olhar para os políticos com a esperança de que eles façam algo para você, olhe, é complicado. Fazem, mas fazem a pulso já na última hora. Nunca espere mais do que aqueles trocados que eles podem dar, aqueles trocados que eles podem oferecer. Enfim, mas isso é qualquer pessoa, né? Qualquer homem, qualquer mulher que você olhar para ela depositando todas as suas esperanças simplesmente no ser humano, não vai dar certo, não vai funcionar de maneira alguma, tá? Enfim, procure olhar para Deus com esperança e não simplesmente para os homens com esperança. O grande problema da gente esperar muito dos homens é que os homens nunca jamais nos darão mais do que Deus. Não adianta. Por mais que os homens se esforcem para suprir as nossas esperanças, eles nunca nos darão mais do que Deus. A expectativa de que aquele homem tinha de olhar para Pedro e de João era de apenas uns trocados, jamais de um milagre. O milagre somente Deus poderia fazer na vida deles e mais ninguém. Ou seja, a cura
a libertação daquele tormento em que ele vivia há mais de 40 anos, na sua quarentena de anos, só poderia ser suprida com certeza por Deus. Agora, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, existe um outro problema também. É que há muitos cristãos que não esperam nada de Deus. E aí é complicado também, né? Ou seja, há cristãos que colocam a sua esperança em Deus, mas mesmo assim não tem nenhuma expectativa de que Deus faça um milagre em suas vidas. Essas pessoas, elas vivem um cristianismo que é um cristianismo tradicional, secular, um cristianismo pro forma, um cristianismo vazio, que simplesmente não acredita mais que Deus é capaz de fazer o sobrenatural no seu viver. E aí Deus se torna o Deus do templo, onde eu vou ao culto, à missa, no domingo, volto, é legal, mas eu faço isso de uma maneira automatizada, faço isso de uma maneira simplesmente protocolar, como eu digo, né? Porque está no meu costume, no meu protocolo fazer isso. Então, esse olhar de esperança tem que ser um olhar de esperança que gere a possibilidade de verdadeiros milagres na minha vida e na sua vida. A adequação do nosso cristianismo ao mundo estranho que nós estamos vivendo pode até parecer moderno, né? E há muita gente que faz isso, procura pegar o cristianismo e adequar as pautas do mundo hoje, seja as pautas que forem, para dar um ar de modernidade a esse cristianismo, mas esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é aquele que confronta o mundo estranho. O verdadeiro cristianismo é aquele que vai de encontro a esse mundo estranho e diz, não, está errado isso aqui. Não está certo não, está errado. Por mais que se diga que está certo, isso aqui não funciona. Então, quando você colocar a sua expectativa, coloque a sua expectativa, a sua esperança realmente no Deus que pode nos ajudar. Jeremias, no capítulo 17, versículos de 5 a 7, nos diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, maldito o homem que confia no ser humano e que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que Deus nos abençoe. Então não vamos colocar as nossas esperanças nos homens, porque a nossa expectativa será apenas de receber trocados, esmolas desses homens. Mas vamos colocar a nossa esperança em Deus, porque a expectativa aí será de recebermos verdadeiros milagres em nosso viver. Então, nós precisamos olhar para esse 2020, esse mundo estranho que nós estamos vivendo, com um olhar de misericórdia profunda para o nosso semelhante, com um olhar de esperança para o nosso Deus, mas ainda há um terceiro olhar que esse texto aqui nos mostra, é o olhar da perplexidade. Quando aquele milagre aconteceu, o povo ficou em polvorosa, né? Houve o deslocamento mental que eu falei para vocês. Eu estou falando essa palavra deslocamento mental porque é exatamente a palavra do grego lá. Significa que o povo começou a olhar para Pedro e para João e para aquele homem de uma maneira assombrada. As diversas traduções que nós podíamos ter seria assombro, espanto, surpresa, estupefação, ou seja, aquilo ali modificou completamente a rotina do templo naquele instante. Ou seja, todos estavam acostumados a pelo menos, sei lá, 20, 30 anos, ver aquele homem mendigando na porta, coxo, pernas que não tinham articulações firmes, e de repente eles olham, veem aquele homem entrar no templo, andando, louvando, pulando, e aí há o tilt mental, né? De vez em quando você ouve essa expressão assim, que fulano deu tilt, né? Ou seja, bloqueou, travou, não é? Essa expressão ela vem lá dos videogames da década de 70, etc., quando havia esse travamento. Mas não só de lá.
A palavra tilt, ela tem aplicação na dança, ela tem aplicação na fotografia, ela tem aplicação na mecânica, ela tem aplicação na medicina. E ela significa que você vem numa direção e de repente se inclina para outra direção completamente diferente. E é isso que aconteceu com o olhar daqueles homens para os três, Pedro, João e o homem coxo, que agora estava curado. Ou seja, a mente daqueles homens, daquelas pessoas, estava acostumada a ver o homem como coxo. E a expectativa era de vê-lo assim para o resto de sua vida. De repente, ele entra sadio no templo, é algo que realmente modifica completamente a atitude das pessoas ali dentro. Eles ficam boquiabertos e começam a se aglomerar e se juntar junto a Pedro, João e aquele homem e começam a questionar com um olhar de perplexidade sobre o que tinha acontecido, sobre milagre. Milagre é quando uma ordem da natureza ela é subvertida, né? Alguma coisa que a gente tem como certo, como alguma coisa própria da natureza que não tem como se modificar, isso desaparece, essa lei desaparece e uma outra começa a aparecer, a acontecer nesse instante. Eu olho para esse mundo hoje de uma maneira muito estranha. Eu percebo esse mundo hoje com perplexidade. Perplexidade porque eu não vejo mais o rosto das pessoas, eu vejo máscaras apenas. E aí as pessoas estão dizendo que a máscara vai fazer parte da nossa indumentária de agora em diante. Então, para mim, eu olho com perplexidade para isso. Como é que eu não vou mais ver o rosto das pessoas que eu encontro na padaria, no supermercado e etc. Simplesmente eu vejo uma máscara que esconde as pessoas e eu mesmo também estou de máscara naquele instante. Eu olho com perplexidade para esse mundo quando eu ouço a notícia dessa semana que alguns jovens, algumas pessoas nos Estados Unidos começaram a fazer roleta russa de Covid. Você está me ouvindo direitinho? Roleta russa de Covid. Ou seja, eles fizeram uma festa onde a grande maioria das pessoas estavam boas, sem ter o Covid-19, e chamaram duas pessoas, ou será mais, né? Pessoas que têm o Covid para estarem nessa festa também, pulando, brincando, sorrindo, cantando, ouvindo músicas, paquerando possivelmente, para ver quem pega o coronavírus. Eu tenho que olhar para isso com um olhar de perplexidade. Eu tenho que olhar para isso com um olhar de assombro, estupefato, espantado, porque isso não pode ser alguma coisa comum de jeito nenhum. Eu olho com perplexidade para as ruas do Rio de Janeiro, onde os bares foram abertos e a irresponsabilidade dos frequentadores estão ali onde todos estão expostos, sem máscara, sem nada, simplesmente porque os bares abriram. Nada mais do que isso. Isso me causa perplexidade. Isso me deixa boquiaberto nesse mundo estranho em que nós estamos vivendo. Por favor, por favor, por favor, não me pergunte se eu acredito no mundo melhor pós-pandemia. Por favor, não me pergunte se eu acredito no mundo melhor pós-pandemia. Esses acontecimentos que eu acabei de citar para vocês reafirmam que não. Parece que quando as coisas estiverem liberadas vai haver o estouro da boiada. As pessoas vão dar vazão a todos os seus instintos daí em diante. Por favor, não me pergunte se eu acredito no mundo melhor pós-pandemia. Eu, na verdade, acredito no novo mundo e não no mundo melhor pós-pandemia. Eu acredito no mundo que se encontra descrito em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E eu vi a nova Jerusalém, a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu. E ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles.
e ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, porque já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Meu irmão querido, meu amigo, eu não acredito no mundo melhor pós-pandemia. Algumas pessoas elas irão melhorar, algumas famílias irão melhorar, dependendo do nível de experiência que tiveram durante essa Covid-19, certamente melhorarão. Mas eu não acredito no mundo melhor. Parte desse mundo, sim, mas o mundo não vai melhorar. Eu acredito no novo mundo. Esse novo mundo proposto pelo próprio Deus. Quando Ele estiver morando com a gente, quando nós formos povo dEle, quando Ele estiver enxugando dos nossos olhos toda lágrima, porque já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes. Aí sim, é nesse novo mundo que eu acredito piamente. Não no mundo melhor pós-pandemia de jeito nenhum. Que eu quero concluir falando de algumas coisas. A primeira delas é que esse olhar de perplexidade que o povo lança sobre Pedro e João provoca, acende uma reação neles. E qual é a reação? Eles dizem: por que vocês estão nos olhando como se o que aconteceu com esse homem dependesse da nossa piedade, da nossa santidade, dependesse da nossa força, do nosso poder, da nossa virtude? Não. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é que honrou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e é Ele, na verdade, Jesus de Nazaré, que realizou este milagre. O mesmo Jesus que vocês rejeitaram há pouco tempo atrás, é esse Jesus que agora opera o milagre na vida desse homem. É assim. O que eles estão nos dizendo? Estão dizendo assim: olha, gente, olhem para nós para ver a Deus através de nós. Mas não nos olhem como se fôssemos Deus. Olhem para nós para ver Deus através das nossas ações, da nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos nos dispondo a fazer para Deus a partir do nosso viver, a dedicação que nós temos. Mas não nos olhe como se nós fôssemos Deus. Jamais olhe para você mesmo com um olhar de orgulho. Jamais olhe para você mesmo com um olhar de orgulho. Como se você fosse um indivíduo bam, capaz de fazer as coisas que você imagina que é capaz de fazer. Tudo depende de Deus e de ninguém mais em nosso viver. São Francisco dizem que tinha um amigo dele que um dia perguntou a ele assim: por que você acha que Deus lhe escolheu? E ele respondeu de uma maneira magistral. Ele disse assim: porque ele não encontrou ninguém pior do que eu. Por que você acha que Deus lhe escolheu? E ele responde: porque ele não encontrou ninguém pior do que eu. Ou seja, o olhar de misericórdia de Deus, o olhar aprofundado de misericórdia de Deus, ele nos chama a amarmos como ele nos amou. E aliás, Lamentações capítulo 3, versículo de número 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Esse amor prolongado de Deus por nós é um amor maravilhoso e fantástico, que deve derramar-se em nós e a gente deve derramar para o nosso semelhante que está ao nosso lado. Eu tenho um amigo que dizia assim: quando você lê um texto bíblico, naquela história que você lê, você diga assim: quem é a pior pessoa da história? E aí você vai detectar quem é a pior pessoa da história. E aí depois você diz assim: esse aí sou eu. Esse aí sou eu. Ou seja, nós não temos nenhuma graça nem superpoder, nós não somos super-homens, nada disso. Nós simplesmente existimos a partir do que Deus faz em nós. A grande moeda da vida é a saúde, não é o dinheiro. Ambrósio dizia assim: de que adianta você ter dinheiro sem ter saúde? É melhor você ter saúde do que você ter dinheiro.
É melhor você ter saúde sem ter dinheiro do que ter dinheiro sem ter saúde. E isso é verdadeiro. A grande moeda que nós estamos vendo em jogo nessa pandemia é a nossa saúde, é a saúde do nosso semelhante. E finalmente, eu quero falar um pouco sobre aquela porta formosa e o coxo que ali ficava o tempo inteiro. Quem é o coxo? Primeiro deixa eu falar da porta formosa. A porta formosa era formosa mesmo, de verdade, tá? Ou seja, segundo o historiador chamado Flávio Josefo, ela era uma porta que deveria ter 9 metros de altura por 5 de largura. Era uma porta de bronze, era uma porta de ouro prata, era formosa mesmo. E tinha uma inscrição que falava de Suzã, de lírios em cima, e lírios era símbolo de beleza, ou seja, era formosa de verdade. E era tão maciça essa porta que precisava de 20 homens para abri-la e fechá-la todos os dias. E diante dessa porta belíssima vivia um coxo. Um homem com as suas articulações fragilizadas. Um homem desarticulado. Um homem de pernas bambas. Um homem que era feio. Diante do formoso, ele era feio naquele instante. E eu quero dizer assim, é necessário que a gente entregue a nossa vida a Jesus. Que nós estamos, todos nós, em frente à porta formosa do céu. Mas a gente precisa de alguém que nos puxe para dentro. E esse alguém que nos puxa para dentro é exatamente Jesus Cristo. Ele faz exatamente aquilo que Pedro fez com aquele homem. Deu a mão a ele, firmou os seus pés, articulações firmes dali em diante. Ele agora pode entrar louvando e agradecendo a Deus pelo milagre feito em sua vida no templo. E nós poderemos entrar no céu dessa mesma maneira. Segure na mão de Jesus, deixe que Ele lhe tire do chão, deixe que Ele rearticule a sua vida, que Ele lhe ponha firme de pé, e você verá a glória de Deus, você verá os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Que Deus, pois, possa nos abençoar e nos fazer cada vez mais firmes em Deus, com um olhar de fé, com um olhar na certeza de que Ele é capaz de fazer o melhor para nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nessa semana. Olhe para o seu semelhante com um olhar de misericórdia, olhe para Deus com esperança, olhe para esse mundo estranho com perplexidade e entregue sua vida a Jesus, e Ele vai fazer dela o melhor possível. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você achou que ela é legal, que ela é boa, que ela pode ajudar pessoas na sua caminhada em meio a nessa pandemia, esse coronavírus, você possa curtir no nosso Facebook, você possa no nosso YouTube também, no YouTube da nossa igreja, que você possa compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também se fortalecerem nesta semana, a partir dessa reflexão. No nome de Jesus, valeu, muito obrigado a todos.